pedi para o Gilson colocar aqui a minha exposição, porque, como a gente só tem 30 minutos, não é? Então, tentei fazer de um jeito que, de fato, a gente garanta, né? Não sair, não passar desse tempo muito. Então, eu chamei aqui, essa exposição foi feita na executiva, ela foi preparada em conjunto com a Adércia, eu mandei esses slides para ela, a gente debateu, enfim, então, esse aí é um pouco da opinião, vamos dizer assim, da executiva. Eu atualizei com alguns dados novos, porque da nossa executiva para cá aconteceram algumas coisas, mas, no geral, o debate que foi feito na última reunião nossa da executiva que debateu educação. Então, a primeira coisa é isso, a gente está chamando de projeto educacional ultraliberal e antidemocrático, que é exatamente esse que está sendo colocado em curso no Brasil. Eu começo a minha exposição fazendo um pouco de conexão com o que foi debatido ontem na conjuntura. Nós temos um novo projeto, autores têm tido unanimidade para dizer que não é mais o neoliberalismo, ele está sendo chamado ultraliberalismo porque ele tem características específicas e, da mesma forma que o neoliberalismo ele foi implementado no mundo no momento, na década de 80, de crise do capitalismo, que começou na década de 70, e depois com a crise do chamado socialismo real, que criou condições para a implementação do neoliberalismo, o ultraliberalismo que está sendo colocado em curso no mundo, ele é produto do acirramento da crise do capitalismo de 2008, que se acirra, e também da derrocada do que a gente chama de projetos alternativos, como aconteceu no Brasil e em outras partes do mundo. Então, essas foram as condições dadas para a implementação de um projeto chamado ultraliberal, que tem sua base no neoliberalismo, mas que tem mudanças de qualidade. No Brasil, essa mudança de qualidade se dá de forma mais efetiva a partir de 2012. Os autores economistas já faziam uma análise sobre esse projeto que estava sendo implementado no mundo. E são autores keynesianos e autores que são progressistas, como Ladislau Dobor e outro, que diziam o seguinte: a forma como o neoliberalismo se aplica, de retirada total do Estado, né, de aceleração e concentração dos conglomerados, do capital industrial se transformar cada vez mais em capital especulativo, de grande concentração de riqueza, como disse o Heleno, né, aumenta o número de ricos, e no Brasil aumenta o número de ricos e aumenta o número de pobres e miseráveis, né? Então, a grande concentração de renda já demonstrava que esse projeto era um projeto que iria colocar o mundo capitalista mais em crise. Ou seja, eles já diziam que esse projeto levaria ao aprofundamento da crise e não à solução da crise. Essa é a unanimidade. Claro que, com a questão da pandemia, essa questão se colocou de forma mais evidente. No campo econômico, o que é rapidamente esse projeto? Não é? A desregulamentação do total do trabalho, o ataque aos direitos universais, a entrega de riquezas, o aumento da concentração de renda, as reformas trabalhistas e previdenciárias que foi feito, e aqui no Brasil as medidas provisórias que já foram discutidas, a 936, a 927, que desregulamenta o trabalho no período da pandemia. E também aqui a aplicação da OEC 95, que o Heleno já falou, né, que congela as verbas de educação para 20 anos, que agora é a nossa grande batalha pela derrubada dessa PEC, né, e agora a tentativa também de desvinculamento total da educação e da saúde dos orçamentos estaduais e municipais. Nós temos como efeito da pandemia, né, e a manutenção da política ultraliberal junto, né, as duas coisas, uma crise já grande, né, com dados que já mostram a dificuldade que nós vamos enfrentar no campo econômico. Nós já temos 18 milhões de desempregados, com capacidade e possibilidade de duplicar. Nós temos 50 milhões de trabalhadores informais, esse é um dado que tem sido vinculado, né? Milhões de famílias vivendo com R$600 e outros milhões tentando essa ajuda que não conseguem, não é? Nos últimos dias, nós tivemos 1,5 milhão de pessoas que pediram seguro-desemprego, né, o que mostra que aumenta absurdamente o desemprego no Brasil, e quase 8 milhões tiveram que assinar acordos individuais,
e no setor da educação, no setor privado de educação, nós somos um setor que tivemos um número muito grande de assinaturas de acordos individuais e de redução de salário e demissão nesse período. Diante da pandemia, e isso também tem sido um debate político internacional, nós vamos ter, de forma clara, né, a necessidade, isso foi dito ontem, a necessidade da intervenção do Estado. O Estado terá que intervir, ou seja, teve já que intervir, né, o parlamento teve que votar essa ajuda emergencial de R$600, porque o Estado precisa intervir. Só que qual é a intervenção do Estado? Essa é uma questão que está colocada, nós já colocamos, inclusive, no debate anterior. Esse Estado ele vai ser para ajudar a garantir, proteger o emprego e induzir o crescimento, ou essa ajuda do Estado vai ser para melhorar o mercado, para ajudar o mercado? Não é? Nós sabemos que hoje no Brasil, o Estado brasileiro, ou a concepção do Guedes, é de que o Estado não tem que ajudar a aumentar o emprego, a melhorar a vida dos trabalhadores, o Estado tem que garantir o mercado financeiro. Tanto que a ajuda que é feita para o mercado financeiro é extremamente maior do que a ajuda que é feita com programas sociais. E também, nesse momento, nós estamos em disputa, em jogo de força, né? E o movimento sindical, isso também já foi dito nessa reunião hoje, precisa disputar, né? Precisa fazer parte desse jogo de forças. E a forma como nós vamos fazer parte, já foi discutido várias alternativas de como fazer parte desse jogo de forças. Nós vamos precisar de uma unidade muito grande no movimento social e no movimento sindical para colocar, né, a possibilidade de apresentação real, objetiva de projeto alternativo. Então, nós vamos lutar contra o projeto ultraliberal, nós vamos nos unir, nós vamos lutar pela democracia, contra o retrocesso, mas temos que ter força para apresentar um projeto alternativo. A crise colocará em xeque o projeto neoliberal, ultraliberal, não há dúvida. Estima-se mais de 28 milhões de desempregados e já somos 50 milhões de emprego informal. Após a pandemia, e nós já estamos discutindo isso, autores do campo da política, da sociologia têm discutido isso, nós vamos ter duas tendências reais. Primeira, a tendência de radicalização do ultraliberalismo de direita. Não vamos imaginar que, porque ele aprofunda a crise, que ele vai cair de maduro. Esse é o projeto do capitalismo em crise, o ultraliberalismo de direita. E eles já estão sabendo, devido às dificuldades que vão enfrentar, né, com o avanço do movimento social, com o avanço do desemprego e a necessidade de luta, eles também tentam se fortalecer, tornando, né, ampliando a sua base no mundo todo, né? Na Europa, eles têm feito trabalhos para aumentar a base de adeptos da direita, tentando enfrentar a possibilidade de um outro projeto em disputa. Mas esse outro projeto em disputa vai se colocar também como real, que é um projeto de desenvolvimento nacional e soberano com fortalecimento e retomada do Estado para a garantia de direitos. Isso vai se colocar como necessário. E nós temos que disputar, porque essas duas tendências elas são reais e têm base objetiva. Nós estamos vivendo também, já foi dito, eu não vou me alongar, uma grande crise política, uma crise política sem precedentes, né? Existe aí não sei quantos processos de impeachment. O movimento social se unificou no Fora Bolsonaro, o movimento sindical se unificando no Fora Bolsonaro, ele acuado, né? Porque ele estava numa atitude extremamente belicista, né, e antidemocrática, fascista, então ele se sente agora acuado, está aí com uma vozinha um pouquinho mais mansa, mas nós sabemos objetivamente que está muito longe, isso também já foi diagnosticado por nós, muito longe a possibilidade da sua saída imediata. Ou seja, ele tem base, essa questão da ajuda social tem ampliado, inclusive, nas massas trabalhadoras, um apoio a ele, isso é muito preocupante, não é? Então, nós estamos aí diante de uma crise política sem precedentes, acompanhando, né, para e passo essa crise política e também atuando no sentido de aprofundá-la, no sentido de criar condições para o impeachment ou a saída, de outra forma, do Bolsonaro. Portanto, nesse momento aí de pandemia e de aprofundamento de crise, o que a gente está vendo é que a luta de classes está ficando evidente. O que nós temos de evidente? O capital aumenta a exploração dos trabalhadores
se aproveita da crise e, ao mesmo tempo, mostra o seu lado mais perverso e desumano. E a pressão dos setores econômicos diante da pandemia para que o Estado ultraliberal, né, garanta o rendimento do capital em cima da desregulamentação do trabalho. Né? Nós estamos, portanto, diante de uma instabilidade permanente no campo econômico e político. Bem, então, a educação ela não é separada do projeto econômico e político em curso. Então, nós vamos debater como é que a educação está sendo tratada na implementação do projeto ultraliberal. Então, nós temos uma reforma educacional em curso. Essa reforma educacional no Brasil é uma reforma ultraliberal. A educação ela está sempre ligada a um projeto político e, nesse momento, ela está ligada, né, nesse governo, a esse projeto ultraliberal, que não é exclusividade desse governo. Nós temos muitos que são contra esse governo, porque esse governo é antidemocrático, mas que têm a mesma posição ultraliberal. Nós tivemos avanços na educação, né? Sem dúvida, o Heleno levantou vários avanços que nós tivemos, né? Mas nós temos grandes impasses históricos na educação brasileira que nós, apesar da nossa luta histórica, a gente não conseguiu ainda superar. E, a partir de 2016, nós vimos o que nós conseguimos de vitórias, né, a partir de 2002, tendo desmontado numa rapidez muito grande. E aí eu faço aqui um alerta, porque na época, Heleno deve lembrar, nós tivemos muito debate no governo Dilma e Lula com a necessidade de fazer leis de Estado para a educação. Né? Então, qual era? A gente conseguiu algumas, como os sinais, né? Conseguiu aprovar um Plano Nacional de Educação, mas algumas leis que eram fundamentais, qual era o discurso? Nós não temos correlação de força, Então, muito da regulamentação da educação foi feito através de portarias. Muito do que a gente considerou que foram avanços no campo da educação não foram aprovadas como lei de Estado, foram portarias. Por isso, a rapidez do desmonte. Porque se você tem uma educação que é regulamentada através de portaria, de governo, você muda o governo, você desmonta todo aquele processo. Então, acho que essa é uma aprendizagem que nós vamos ter que guardar, não é? Para a nossa atuação futura. É fundamental que a gente, no Estado democrático, fundamente a educação com leis de Estado, né? Lutando para que a correlação de força funcione nesse sentido. Então, nós temos uma onda privatista que se acelerou em 90, com o neoliberalismo, que mudou de qualidade em 2005, com a entrada do capital aberto, e que agora, né, muda novamente de qualidade agora, né, no projeto ultraliberal. A questão ideológica também é fundamental, porque nós tivemos, no período do neoliberalismo, uma concepção chamada pós-moderna conservadora, que fez com que as ideias do movimento social se baseassem na ideia de heterotopias, né? Cada movimento por si, sem unidade entre os movimentos, em cima da ideia da impossibilidade de transformação da sociedade. O capitalismo era a fase última da humanidade, da sociedade humana, e, portanto, não era possível transformar a sociedade. Então, nos restava o quê? A luta por garantias democráticas desse ou daquele movimento social. Essa foi a forma como o neoliberalismo criou, vamos dizer assim, uma concepção que impediu a unidade de luta, inclusive entre nós, né? Unidades de luta. Agora, essa ideologia não serve mais. Hoje, está se construindo um novo conceito ideológico, uma nova concepção ideológica mais adaptada ao ultraliberalismo. Qual que é essa onda ideológica? O ataque às heterotopias, então, ataque a todos os movimentos sociais, ataque à democracia, ataque à participação popular, né? E também um agnosticismo reacionário, que eu estou chamando de agnosticismo, é a ideia de que o conhecimento não existe, não tem verdade, tudo pode ser verdade, não é? E um total escancaramento da luta de classe, ou seja, esse governo não tem preocupação em esconder a luta de classe. Ele não fala no âmbito da universalidade das ideias, ele fala abertamente para uma classe, ele acirra a luta de classes como uma das suas estratégias. Então, essa é um novo modelo ideológico mais adaptado ao projeto ultraliberal. Ataque, então, à ciência, à cultura, ao conhecimento, à construção, né? A disputa cultural da escola, a criação de inimigos, né? Como foi dito ontem,
os imigrantes são inimigos, né? O coronavírus é comunista, a China é que criou o coronavírus, ou seja, todo a OMS é comunista. Então, toda uma discussão, né, de criação de inimigos que é típico da base da construção cultural fascista. Então, depois do impeachment de Dilma, a partir de 16, começa abre caminho ao ultraliberalismo de direita, que depois ganha a eleição e que começa a mudar, a fazer uma reforma de fato educacional, que já começava em 2016 e que se acirra depois. E como é essa reforma? Então, eu vou levantar rapidamente algumas características. A primeira reforma é a defesa da autorregulação da educação privada. Veja que a conta é histórica, né, na defesa da educação pública e da regulamentação da educação privada. Qual é o discurso hoje? A educação privada precisa ser autorregulada, ela precisa ser desregulada. Então, esse é o primeiro elemento que está presente no projeto ultraliberal. Eles derrubaram as regulamentações da educação à distância, aprovaram um total de 40 horas para a educação no ensino superior, e eles têm o projeto de transformar a educação básica em educação à distância. E é certo que eles vão se aproveitar desse trabalho remoto para dizer que é possível fazer implementação de EAD na educação básica. Eles querem a gestão privada de forma mais incisiva na educação pública, isso será a orientação federal, né? Essa orientação federal ela vai se colocar como forma, né? Eles criaram a condição do PJ e do terceirizado na educação privada e na educação pública, eles pretendem implementar. Na educação pública, eles começam a oferecer serviços privados em contraturno, estava acontecendo isso antes do momento da pandemia, e isso tende a se acirrar posteriormente. O livro didático passou a ser construído pelo Ministério da Educação, inclusive seu conteúdo, com plataformas especialistas que têm a visão de padronização da educação, como a COT, por exemplo. As verbas públicas para a rede privada, essa tem sido a defesa na tramitação do Fundeb permanente, que nós estamos lutando, e eles defendem que o Fundeb seja também dado através de voucher ou de salário família para a empresa, para a rede privada. Sem licença maternidade, né, que as mães perderam a licença maternidade devido à desregulamentação do trabalho, existe um movimento no Ministério da Educação para criar creches domiciliares. Isso seria a volta a antes de 1996, quando nós aprovamos na LDB que a educação infantil é educação. Então, isso seria um grande retrocesso na educação, com graves consequências para a saúde e desenvolvimento dos bebês. Ao projeto do Futura-se, que eu não vou me alongar, todo mundo conhece o que é o Futura-se, que está em tramitação no Congresso, que privatiza a universidade pública e retira o seu papel de indutor da ciência para o bem da sociedade, né, com um papel social. A modificação do pós-graduação no Brasil, que está em curso, e a retirada de bolsas absurdas que tem sido feito por esse governo. Durante a pandemia, ele aplicou uma portaria 34, que retirou 6 mil bolsas da pós-graduação, particularmente das ciências sociais e educação. E a compra de grupos estrangeiros de capital aberto da educação privada, que esse é um fenômeno novo que nós estamos vivendo. A preparação para o atendimento privado da escola domiciliar, que apesar da escola domiciliar não ter sido aprovada ainda no parlamento, já existe todo um trabalho, né, para dar o apoio, né, o suporte a essa escola domiciliar. Um grupo pressionando pela legalização de aplicativos de professores. Esse grupo está atuando no Rio de Janeiro, ele atua no Ministério da Educação, o aplicativo chama Prof-E, e o discurso é que isso diminuiria os encargos da educação pública e privada, porque seria oferecido professor através do aplicativo. E a privatização em curso, eles estão aproveitando a pandemia, que trouxe o exemplo do governador do Rio de Janeiro, que mandou uma portaria para o parlamento, né, do Rio de Janeiro para aprovar com 3 artigos, onde ele abre a possibilidade de privatização da universidade estadual, dos institutos estaduais, né, e a desestatização dos institutos e universidade no Rio de Janeiro. E, no campo ideológico, nós já conhecemos a Escola Civil Militar, né, que de projeto pedagógico não tem nada, não tem projeto pedagógico, a concepção de disciplina é a concepção de disciplina alienada e militar, né,
e o movimento, no movimento da escola chamada Escola Sem Partido, que nós tivemos vitória, não deixamos aprovar no parlamento, mas eles ainda não desistiram. E também nós ainda não temos um julgamento definitivo pelo STF dessa questão. Esse movimento não é só no Brasil, esse movimento no mundo inteiro, faz parte de uma investida da direita no mundo inteiro, e eu trouxe aqui o exemplo da Espanha, que o movimento lá chama PIN Parental, e é um movimento forte, aqui como no Brasil, que tem essa visão, né, como é a escola sem partido. E a privatização da gestão pública da educação pública, né, fim da gratuidade, e uma orientação ideológica com o fortalecimento do fundamentalismo e da perseguição. Basta ver o projeto chamado Pátria Educadora, do Olavo de Carvalho, para saber como é que é esse projeto ideológico da educação. Apesar de toda essa reforma em curso, nós temos, né, conseguido fazer uma resistência e luta, né? Nós temos uma ampla frente em defesa da gestão pública, da escola pública, articulada, a defesa dos direitos sociais, da pesquisa, da cultura, da ciência, da democracia. Nós construímos, né, como disse o Heleno, um Fórum Nacional Popular de Educação, que tem sido muito atuante, né, nesses movimentos, e fundamental, não só na articulação, na unidade de luta, né, entre as diferentes entidades, como também na construção, nesse momento de pandemia, de várias lives, que tem ajudado muito a reflexão, né, sobre a educação e sobre a luta que nós temos que travar contra esse projeto ultraliberal. Então, isso mostra que nós estamos atuando, né, e temos instrumentos construídos por nós que têm vida, né, e que têm feito o seu papel político. Nós estamos articulando as lutas em defesa de um novo projeto de desenvolvimento, nós sabemos que essa questão está posta, precisamos articular isso, buscar entre nós a maior unidade possível, o Heleno já falou isso. É fundamental que, nesse momento, a gente se una. Nós temos especificidades na escola pública e na escola privada, mas nós temos em comum a defesa, né, do direito à educação, e nós temos em comum, né, o direito à defesa de uma educação democrática, de uma educação inclusiva, de uma educação de qualidade e de um sistema público forte e universal. Então, nós temos unidade e, nas especificidades, nós temos que construir essa unidade, e o Fórum Nacional Popular de Educação tem cumprido esse papel, né? Nós sabemos a grande exclusão que a pandemia trouxe. Eu tenho um dado aqui de uma aluna minha, que é professora da rede municipal em São Paulo, e ela me disse: olha, Madalena, eu tinha 31 alunos, somente 4 estão fazendo aula comigo. Ou seja, tem o resto que ninguém sabe nem onde está. Então, nós sabemos, né, a importância que é, hoje, nós estamos pressionando as secretarias de educação, os ministérios públicos, né, e desmascarando, né, essa desigualdade que estamos vivendo. Nós tivemos uma vitória com a demissão desse ministro fake, que saiu fugido, como disse o Heleno aqui, e agora temos um outro fake, né? Porque esse Carlos Alberto Decotelli, além do apoio dos militares, é representante dos interesses privatistas, além disso é conservador, e além disso não tem pós-doutorado, porque não tem doutorado. Quem não tem doutorado não tem pós-doutorado. E não sabemos nem se ele é mestre. Ou seja, os caras são fake, assim como, né, aquilo que eles soltam de informação. Nós temos a necessidade da unidade com os movimentos sociais, isso já foi dito aqui, e de ampliar a nossa solidariedade nos bairros, né, isso também já foi dito aqui, a fundamental importância que o movimento sindical da educação tem nesse momento de aumentar a nossa solidariedade, de nos unir ao povo que necessita, aos trabalhadores, né? E nós temos agora as eleições municipais, que serão um campo de batalha e que nós temos que enfrentar essa batalha. A pandemia evidenciou uma grande desigualdade na educação, né? E nós teremos que fazer um debate que atualize a nossa posição diante dessa realidade. Próximo slide, eu só vou dar alguns dados rapidamente. Nós temos hoje uma mudança no sistema, nós vamos enfrentar uma mudança no sistema privado, nós vamos ter que aprofundar isso. Por exemplo, nós sabemos que 80% das escolas privadas tinham apenas 240 alunos. Isso está sendo atacado com a crise, né? Está sendo atacado. Então, o sistema privado de educação, principalmente 80% da rede privada, vai sentir impactos muito grandes. 35% das matrículas na educação infantil estavam na rede privada. E 10% a 15% serão as perdas de matrícula na educação infantil. Esse dado é do CIESP,
divulgado pela Folha de São Paulo, né? Então, nós vamos ter uma mudança no sistema público devido a uma demanda do setor privado que vai para o setor público e vamos ter também uma mudança no sistema privado que nós vamos ter que analisar. Essa questão eu coloquei aqui porque essa ideia nessa necessidade que nós tivemos de fazer o trabalho remoto trouxe algumas evidências. O primeiro, que o professor é insubstituível. O segundo, que o espaço escolar não é somente para transmissão de conteúdo, mas ele é um espaço de aprendizagem, não é? E o segundo, que o fechamento das escolas colocou também as crianças vulneráveis em situação de mais vulnerabilidade, porque a escola não está lá acompanhando a criança. A relação presencial dentro da escola é fundamental para o desenvolvimento das crianças, a gente já sabia, né? E que educação remota não é educação IAD, educação remota, ela continua utilizando os instrumentos pedagógicos da educação presencial, apesar de não ser presencial, e a educação IAD é outra coisa. Nós sabemos o que é a educação IAD, nós sabemos que mesmo a IAD de qualidade exige que a pessoa que está fazendo o curso tenha foco, disciplina e autocontrole, que não é o caso das crianças, né? Muito menos da educação básica. Na EAD, mesmo para adultos, nós temos uma evasão de 62% nos cursos superiores em EAD. Imagina se isso for implementado na educação básica. Mas esse é o projeto desse governo. Isso aqui, eu e a Dércia, nós participamos de um congresso, esse congresso internacional chamado Enfrentamento do Covid-19, Horizontes da Educação. Esse congresso foi organizado por todas as associações de dirigentes de ensino superior no Brasil, desde a ANUP até a Andifes e Ambruc. E o que se discutiu? Foram 3 dias, se discutiu os aspectos epidemiológicos, e esse aspecto epidemiológico mostrou algumas coisas, ou seja, nós só vamos ter vacina para todo mundo, para a humanidade toda, somente no final de 2022, porque são necessários 7 bilhões de vacina, mesmo que a vacina fique pronta agora. Então, esse é um dado novo, né, que nós precisamos refletir sobre essa questão da nova normalidade. A outra coisa que eles colocaram nesse seminário é que o que é possível é o desenvolvimento de anticorpo com uma rapidez maior, que não impede que a pessoa pegue o Covid-19, mas que diminua muito os impactos no agravamento da saúde. Então, é isso que tem de novidade na ciência, no campo da epidemiologia, e eles estavam discutindo a questão da abertura ou não das escolas. Os aspectos pedagógicos, que é unanimidade pelas instituições, estavam presentes instituições do Canadá, que mostraram como é que foi para eles também, extremamente difícil, instituições de 40 milhões de alunos, 40 mil alunos, que teve que fechar seus auditórios, porque eles trabalham com auditórios, e o professor teve que enfrentar o trabalho remoto, o quanto isso trouxe de angústia, o quanto isso trouxe de ansiedade. Nós também tivemos o dado que eu, por exemplo, não tinha, a gente achava que, ao certas universidades do ensino superior, universidades americanas, já trabalhassem com IAD. O que eles disseram? Não é verdade, a gente não trabalhava com IAD, né? Nós começamos a trabalhar com o trabalho remoto, estamos muito preocupados que esse trabalho remoto venha a se transformar em trabalho IAD. Então, estavam presentes instituições de grande porte, do Canadá, dos Estados Unidos, do México, do Chile, e todos tiveram o mesmo impacto que nós diante dessa questão do trabalho remoto, e todos têm levantado os aspectos pedagógicos muito relevantes, com a observação de que o governo brasileiro, nesse seminário, foi, por todas as mesas, totalmente criticado. E o último foi os aspectos jurídicos e legais. Aqui foi interessante porque o jurista que participou, ele era chama Dr. Henrique Lago, ele é advogado das grandes instituições de educação superior de capital aberto. E ele disse o seguinte: na minha opinião, o direito não está preparado para a pandemia. Então, vejam bem, nós temos insegurança para abrir as universidades. Quais são as inseguranças? A insegurança sanitária, e aí ele trouxe o exemplo do protocolo do Maranhão, ele disse, olha, se pegarmos o protocolo do Maranhão para abertura de escola, eu quero ver a escola fazer isso tudo que o protocolo do Maranhão falou. Ou seja,
higienizar cada 2 horas a escola, ter controle de temperatura, todos os professores com aquele traje médico, né, que se usa em hospital. Enfim, é um protocolo... Dá 30 minutos. Que traz enormes inseguranças do campo de vista sanitário. Do ponto de vista civil, ele disse, o direito, a jurisprudência, não está claro. Então, eu posso pedir indenização se meu filho for contaminado na escola, né? E posso pedir redução de mensalidade porque está tendo rodízio, porque a escola não vai poder abrir. Então, isso também traz, ele estava falando com o patronal, né? Muito insegurança civil. E também insegurança trabalhista. Ele disse, qual é a insegurança trabalhista? A insegurança trabalhista é que o STF abriu a jurisprudência de dizer que Covid-19 pode ser doença ocupacional. E essa doença ocupacional, o professor pode dizer que pegou na escola. Então, nós temos muita insegurança. Na opinião dele e do outro advogado, que era o doutor Lênio, as escolas não têm a mínima segurança jurídica e legal para abrir, né? Apesar disso, nós temos muita pressão, né, para abrir a escola. O setor público já apresenta a possibilidade de greve, né? Nós temos aí demissões e o setor privado de São Paulo e outros lugares pressionando para abrir mais cedo as escolas, mas uma insegurança total do ponto de vista epidemiológico para essa abertura e o debate que nós estamos fazendo nacionalmente com relação a isso. A CONTEA já se posicionou contra a abertura das escolas, já tem orientado os nossos sindicatos em reunião para discutir protocolos e colocar contrário à abertura das escolas, né? Então, nós teremos que enfrentar uma luta muito grande, né, para garantir o direito à educação presencial, tanto na escola pública e na escola privada, no pós-pandemia, e nós temos que lutar para que não haja rebaixamento e padronização do ensino no Brasil, que seria, além da gestão privada, um rebaixamento total da formação dos nossos crianças e jovens. Nós temos que fortalecer a defesa aos direitos universais, né, principalmente o direito à universal à educação e à saúde, que estão em xeque nesse momento. E, por último, para enfrentarmos isso, nós vamos ter que mudar a correlação de força no Brasil e alterar o projeto. Nós sabemos que, enquanto esse projeto for um projeto dominante no Brasil, nós estaremos no campo da resistência, impedindo que ele desmonte, né, a escola pública, impedindo que ele transforme a educação numa educação antidemocrática, mas nós só vamos conseguir derrotá-lo se a gente implementar uma luta política consequente no sentido de ampliar a possibilidade da construção de um outro projeto. Então, a luta política que é agora o foco, né? Na luta política que nós temos que ampliar a correlação de forças e construir uma ampla unidade. E nós temos uma frente ampla, né? Essa discussão que fizemos ontem, como unidade popular, e essa unidade popular contra o ultraliberalismo em favor de um outro projeto de desenvolvimento para o Brasil. É isso, desculpe que eu passei um pouquinho do tempo.